Muito boa tarde, estamos iniciando a edição de quinta-feira do Exija Seus Direitos. Muito boa tarde você da capital Manaus, boa tarde você do inteiro do estado, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, quinta-feira, nós vamos demonstrar que, mais uma vez, os bancos ignoram leis nesse país. Lei municipal, lei estadual, lei federal. Os bancos agem e fazem as suas próprias regras. O resultado disso, revolta dos consumidores. Eu acho que deveria ter, porque evita. Fica exposto. Qualquer um de trás pode olhar essa senha, pode ver quanto você está tirando. A lei que obriga o uso de aparelhos celulares dentro de agências bancárias também é ignorada. Consumidora solicita uma prótese dentária, paga R$580 pela peça que não fica boa. Ela retorna ao laboratório e o problema continua. E ela então exige seus direitos. Para mim não serviu a peça. Mas muito mal feita. Foi feita a peça. Foi feita, mas muito mal feita. Por quê? O que aconteceu na hora de usar? Ela feriu a minha boca e tá toda torta, não tem como usar isso. Vamos mostrar também mais uma inovação da Band Amazonas. Você agora pode assistir os programas locais da Band através da internet. A edição de quinta-feira do nosso programa vai começar agora, como fazemos todos os dias, procurando pessoas desaparecidas através do nosso quadro Procura-se. Procurou o nosso programa o Antônio da Silva Lima Júnior, na esperança de localizar o irmão chamado Beto. Os dois são irmãos somente por parte de pai. O Antônio da Silva Lima, pai de ambos. Segundo informações da senhora Maria Eliana de Lima, que é a mãe do Antônio, quando ele tinha 1 ano e 6 meses de vida, o pai faleceu. Na época eles residiam no bairro Vila da Prata e após esse ocorrido tiveram que se mudar para o bairro do São Raimundo, se distanciando então da família do pai. Ano passado, através de um primo, soube-se que o irmão Beto estaria à procura dele, do Antônio, no bairro do São Raimundo, onde eles moraram. Possivelmente o seu irmão esteja morando no município do Iranduba, onde nós temos também uma grande audiência. Boa tarde ao pessoal do Iranduba. O nome dos avós paternos são Manuel Batista Lima e Elisa da Silva Lima. O Antônio da Silva gostaria de conhecer o seu irmão Beto e também os seus familiares por parte de pai. Se você tem alguma informação, por gentileza, entrar em contato com a produção do nosso programa. O Antônio da Silva Lima Júnior, irmão do Beto somente por parte de pai. O nome do pai deles é Antônio da Silva Lima e os avós paternos são Manuel Batista Lima e Dona Elisa da Silva Lima. Qualquer informação, vamos conclamar mais uma vez os nossos parceiros, amigos telespectadores da capital e também, nesse caso, do município do Iranduba. Se você tem alguma informação sobre o caso apresentado aqui, ligue para a gente, 3307-0423, ou mande a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp, 99326-7976. Nós temos procurado no nosso programa cada vez mais conscientizar o consumidor a respeito dos seus direitos. Eu sempre digo aqui que nós temos muitas leis nesse país, boas leis inclusive. O problema é que não se fiscalizam as leis. As leis não são fiscalizadas, não se fiscaliza a lei neste país. Mais um exemplo nós vamos dar. Vocês sabem que muitas pessoas foram vítimas de um golpe chamado saidinha de banco. Este crime praticado por muitas quadrilhas é um crime já manjado pelo Brasil afora. Muitas vezes eles colocam um olheiro dentro do banco com um telefone celular e essa pessoa que está dentro da agência bancária repassa informações para os bandidos que estão fora do banco, tentando fazer com que esse repasse de informações acabasse. A Câmara Municipal de Manaus aprovou uma lei que proíbe o uso de celulares dentro de agências bancárias. O problema é que essa lei é de 2009 e os bancos não cumprem também esta lei. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem do Oliver Castro.
Em muitos bancos, a lei das filas não está sendo cumprida como deveria. Nesse banco, não. Por quê? Porque várias vezes que eu vim aqui tem briga dentro do banco, porque o pessoal faz briga, fala, mas ninguém escuta, finge que ninguém está ouvindo. Em dias considerados normais, o atendimento deve ser efetivado em no máximo 15 minutos. Mas isso nem sempre acontece. Gostaria que eles abrissem mais cedo, né? Principalmente pelos idosos, né? Com o pé esquerdo fraturado, esta dona de casa não tem outra opção. Estou com o pé também quebrado, aí de vez em quando eu tenho que dar um jeitinho aqui A senhora está com o pé inchado aqui. É quebrado. Do lado de fora, exposto ao sol e à chuva, o melhor negócio é se proteger e aguardar. Sombrinha por causa do sol e da chuva, né? A fila é extensa. Quem chegou cedo, o tempo parece passar bem devagar. Estou desde as 7 horas da manhã aqui em pé, esperando a boa vontade. A senhora está desde que horas aqui? Desde as 7 da manhã aqui. Já vim de lá do Zumbi, andando. Vou esperar a boa vontade deles abrirem aqui. A lei das filas estadual é de autoria do deputado Marcos Rota. O descumprimento gera multa de R$25 mil a R$150 mil. Mesmo assim, muitas leis são ignoradas pelas agências bancárias. A lei dos biombos, por exemplo, que obriga os bancos a instalarem anteparos entre os caixas e as filas, anda longe de ser cumprida, prejudicando os clientes. Não, todo mundo vê, sacar, depositar, dar o dinheiro, normal isso. Porque não existe lei no nosso país, é um país sem lei. Todo mundo fica olhando. Fica olhando. Aí que fica mais fácil para o ladrão, né? Se a pessoa vai tirar uma certa quantidade de dinheiro, eu acho que deveria ter, porque evita. Fica exposto, qualquer um de trás pode olhar sua senha, pode ver quanto você está tirando. A lei que obriga o uso de aparelhos celulares dentro de agências bancárias também é ignorada. Agora mesmo eu estava de telefone e não fui abordada. Ninguém incomodou você, usou livremente? Não, eu usei livremente, até porque eu nem percebi se tinha alguma placa informando. Alguma placa informando. Já foi abordado por algum segurança? Nenhum. Nunca. Usa o celular livremente? Livremente, normal isso. Inclusive atrapalha até, a senha aparece no monitor e as pessoas estão conectando no celular, né? Entendeu? Então atrapalha. A aplicação das leis é a única forma de coibir a prática de crimes, como a famosa saidinha de bancos, onde os bandidos observam a movimentação nas agências e, com celulares, avisam comparsas que esperam nas ruas para roubar quem sacou dinheiro em espécie. Geralmente a saída de banco, geralmente acontece isso. O cara usa o celular para poder chegar e comunicar outro que está lá fora, essa informação. É a famosa saidinha de banco. Fulano e tal sacou, tá de camisa e tal, já diz até o preço da camisa. O objetivo das leis é reduzir os abusos contra os clientes e a quantidade de assaltos, principalmente na saída dos bancos. Para serem cumpridas, é preciso mais fiscalização por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Bom, parabéns à reportagem, mostrou claramente aquilo que todos nós sabemos, que é exatamente: os bancos não cumprem as regras, os bancos não cumprem as leis, o banco não cumpre a legislação, o banco não tem respeito ao seu cliente, o banco não tem respeito ao cidadão, não tem respeito à gestante, não tem respeito à idosa, não tem respeito à consumidora, à portadora de deficiência física. Os bancos fazem o que querem nesse país. E a prova disso que nós estamos falando se reflete no dia a dia de quem vai à agência bancária. Não basta ir muito longe, basta ir a uma agência bancária que o cidadão vai constatar tudo o que foi dito nessa reportagem. Lei dos biombos, os bancos não cumprem. Lei das filas, o banco não cumpre. Lei que proíbe celular dentro de agência bancária, o banco não cumpre. E ninguém mexe com esses bancos. Cadê o PROCON, que é o fiscal da lei? Por que é que o PROCON não fiscaliza essas leis e não apena os bancos? Porque as multas eram irrisórias. Eu fiz uma lei que aumenta as penas de 25 a 150 mil reais. Eu duvido
se o PROCON não fosse às ruas fazer fiscalização todos os dias, multar o banco em 25, em 50, em 100, em 150 mil reais todos os dias, se essa situação não ia melhorar. Agora me parece que existe relação muito próxima das agências bancárias com quem deveria fiscalizar a lei. Lei existe. O que falta é o órgão de proteção do consumidor, falta o PROCON. Cuidado, sai que você está em ti. Falta o PROCON fazer o quê? Fiscalizar estas leis. As leis estão aí, à disposição do consumidor. Lei existe. O que falta é fiscalização. É isso que está faltando. Se houvesse a fiscalização, com certeza os bancos não estariam tratando o consumidor dessa maneira que está tratando. Agora teve o ajuste fiscal. O governo federal mexeu nos direitos dos trabalhadores. Aumentou o período para o cidadão pedir o seguro-desemprego, mexeu no seguro-defeso e por aí vai. Mexeu com abono salarial. Por que o governo federal não mexeu no lucro desses bancos? Por que não diminui estes lucros que são da casa de 6, 7, 8, 10 bilhões de reais? Por que o governo, ao invés de mexer com o trabalhador, não mexe com esses bancários, com esses banqueiros, aliás? Porque bancário é gente boa, já fui inclusive bancário, já trabalhei em banco. Por que não mexe com os banqueiros e não mexe com o lucro desses bancos? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que são bancos do povo brasileiro, que deveriam, inclusive, dar exemplo, são os primeiros a cometerem as infrações. Nós fizemos muitas fiscalizações e em todas as fiscalizações que nós empreendemos, os bancos estão incorrendo em descumprimento da lei. Então o PROCON precisa estar nas ruas, o PROCON precisa de uma infraestrutura melhor, o PROCON precisa de mais gente para trabalhar na capital e também no interior do estado. Vocês sabem que não existe PROCON nos municípios do interior, nenhuma cidade do interior tem PROCON, o que dificulta cada vez mais o acesso do consumidor aos seus direitos. Então vamos torcer para que haja fiscalização e, acima de tudo, punição aos bancos que cada vez lucram mais e descumprem mais também as leis do nosso país. Vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, logo após o intervalo, nós vamos ver o abandono da Praça da Matriz. O que era para ser um cartão postal, um ponto de visitação dos manauaras e dos nossos turistas, está entregue às moscas. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. A Praça da Matriz é um dos principais cartões postais que nós temos no centro da cidade de Matos. Nós recebemos muitas denúncias, muitas reclamações de pessoas que estão indignadas com o abandono da Praça da Matriz. A equipe de reportagem do nosso programa atendeu a essas pessoas que entraram em contato conosco. E nós constatamos lixo, buraco, falta de grades, falta de bancos, falta de sanitários, pessoas dormindo no chão, pessoas bebendo, pessoas utilizando drogas. Vejam a situação da Praça da Matriz. A reportagem é da Liliane Costa. Mato, lixo, buracos com água parada dentro, bancos deteriorados, telhados quebrados, grades enferrujadas, um total abandono. Essa é a imagem de um dos principais cartões postais de Manaus, a Praça da Matriz. Aqui tinha um zoológico quando eu era bem jovenzinha e eu vinha para cá para me divertir. Vinha nas missas que tinha aqui, nas solenidades, né, na igreja, eu vinha para me divertir, para participar, e hoje não existe isso. Tinha aquário aí de peixe, bicho, macaco, tinha muitas coisas, a gente via aí, bonito, o povo via. Ela tinha as aves ali, tudo bonito mesmo. Os bancos quebraram tudo. E aqui na Matriz, não tem nada contra, né? Tem muitas pessoas que fazem prostituição.
E até as pessoas até confundem, porque todo dia nós estamos aqui, né? Ontem um senhor quase veio me abordar achando que eu poderia ser. Sem banheiro público, a população deixa fezes e urina por toda parte, deixando também um odor horrível no local. Algumas pessoas ainda acham a prática comum. Porque não tem alternativa, né? Não tem alternativa. Então, os prefeitos nós esperávamos que fosse fazer alguma coisa, até hoje a praça está abandonada, né? E não tem um banheiro público porque o senhor possa usar? E não, por aqui não. Não é mais praça, já é um mijatório aqui. Tanto faz ser homem como mulher, ninguém respeita ninguém mesmo. Já ouviu Iacores aí? Com um tapume escondendo a área, pessoas afirmam que a sensação é de estar dentro de um filme de suspense. E o medo é de não conseguir chegar sem sofrer um assalto até a estação de ônibus. Durante o dia, a nossa equipe flagrou vários moradores de rua, alguns dormindo pelos bancos, outros bebendo, outros usando drogas sem se importar com a nossa presença. Alguns até acenavam para as câmeras. Eu não trago minhas netas, eu não trago a minha mãe para vir pela praça. Eu entro e fico aqui e entro na igreja com a mãe, porque não tem condições. Estou aguardando aí uma pessoa que vai sair daqui, ela tem até medo de ir lá na pista pegar o carro. Pediu que eu viesse aqui aguardar ela aqui, dá vergonha. Não tem condições de ir nem de cá. Melhor dizer que é pro turista que é área vermelha que ele entende. O projeto de revitalização da Praça da Matriz, juntamente com o relógio municipal, está orçado em 6,5 milhões de reais. A obra estava prevista para ser entregue antes dos Jogos da Copa de 2014. Mas o que podemos constatar é que até agora nada foi feito. Bom, a gente sempre fala uma coisa, que é o seguinte, nós temos que parar de ser dependentes do polo industrial de Manaus. A gente tem que encontrar uma outra alternativa econômica para a cidade de Manaus. Quando a gente fala isso, a primeira coisa que vem na nossa mente é a gente utilizar a vocação natural que nós temos, que é o turismo. Desenvolver o turismo na capital, no interior do estado, fazer com que o cidadão brasileiro possa conhecer as maravilhas que nós temos no estado do Amazonas. Mas um cidadão que vem a Manaus, seja brasileiro ou seja estrangeiro, e se depara com o centro da cidade de Manaus, nestas condições, fará de forma muito clara e muito objetiva propaganda contrária à vinda de outras pessoas. Se nós queremos, e nós necessitamos inclusive, criar alternativas para a geração de emprego e renda, aproveitando o turismo, o potencial turístico de Manaus e dos municípios do interior, é claro que uma cena como essa, uma ação como essa não combina com o que nós queremos, que é trazer recursos para cá, é trazer turistas para cá. Imagina um cidadão alemão que chega num transatlântico, desembarca ali no porto, que já é uma outra questão que precisa ser resolvida, um outro problema que nós temos é o porto da cidade de Manaus. Aí o cidadão vai andar pelo centro e vai se deparar com uma Praça da Matriz nessas condições. Aí infelizmente eu digo isso, porque eu já tive relatos de pessoas que aqui vieram, que conheceram a nossa realidade e de forma muito clara disseram o seguinte: Manaus não está preparada para receber turistas. E nós precisamos preparar a cidade de Manaus para receber esses turistas, para tratar esses turistas com todo o respeito, com toda a responsabilidade e mostrar as nossas belezas que nós temos. E o centro histórico da cidade de Manaus é uma beleza que precisa ser revitalizada, que precisa ser recuperada, para trazer cada vez mais pessoas que saiam daqui, inclusive, falando bem da cidade de Manaus. Para que essas pessoas tenham a consciência de que aqui nós tratamos o patrimônio público como o patrimônio público merece ser tratado. Tomara que esta revitalização da Praça da Matriz, que está aí parada já há algum tempo, que era para ter sido feita antes da Copa do Mundo, para vocês verem o tamanho do atraso, saia do papel e que a Praça da Matriz volte a ser
frequentada por famílias, por senhoras, por senhores, pelas famílias manauara de uma maneira geral. Olha, vocês sabem que nós aqui na Band temos uma programação voltada para o telespectador, para as famílias amazonenses. Muitas vezes você quer rever os casos que nós apresentamos, você quer rever os programas, você quer ver os quadros que nós desenvolvemos aqui no programa, como o nosso quadro Procura-se, que devolve as pessoas às suas famílias, o nosso quadro A Hora da Esperança. Agora, se você não tiver a oportunidade de ver os programas, você vai poder assistir através da internet. E vocês vão ver agora na reportagem como é fácil você acessar o site da Band e ver ou rever a nossa programação. A reportagem é do Oliver Castro. O sinal da Band Amazonas abrange hoje a capital Manaus e diversos municípios do interior do estado, levando ao ar todos os dias uma programação voltada inteiramente para as famílias amazonenses. A emissora conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração, mantendo o mesmo padrão de qualidade da programação da rede nacional. Bom, assim como a gente tem que seguir um padrão nacional de qualidade, tanto na velocidade da informação quanto na atualização da prática dos nossos programas. A gente tenta agilizar o máximo processo possível, que assim que acabar os programas, se você quiser rever os programas locais ou todos nacionais, vão estar disponíveis assim que acabar os programas locais. A Band Amazonas transmite dezenas de programas locais, mostrando as peculiaridades de nossa região e os problemas da nossa cidade e do estado. Há 19 anos no ar, o programa Exija Seus Direitos, exibido de segunda a sexta-feira, às 12 horas, aqui na Band, também pode ser acessado na internet. Temos links adaptados para que, assim que clicar, ele redirecione você para o seu conteúdo mais adequado que você queira. Você pode também comentar na própria feedback da página. Caso você tenha alguma dúvida ou quiser dar uma sugestão, estamos abertos ao público e estamos online 24 horas por dia. Para rever o programa Exija Seus Direitos na internet é muito fácil. É só acessar band.ol.com.br/Band Amazonas. O apresentador Marcos Rota fala da importância do telespectador poder assistir o Exija na grande rede. Bom, eu acho que é mais um instrumento, né, que nós temos à disposição dos nossos telespectadores para que eles possam acompanhar o Exija Seus Direitos, possam acompanhar a programação local da nossa querida Band Amazonas. Então, se você perdeu o programa Exija Seus Direitos, se você perdeu um programa local, se você quer rever reportagens que nós apresentamos aqui no nosso programa, se quiser ver os reencontros que nós fizemos, os sonhos realizados através do nosso quadro A Hora da Esperança, os nossos debates aqui no programa Exija Seus Direitos, é mais um elo de ligação que nós estamos empreendendo aí com os nossos parceiros, amigos e telespectadores do programa Exija Seus Direitos. E a Band cada vez mais se modernizando, né, utilizando as ferramentas tecnológicas que nós temos para se aproximar cada vez mais da população do estado do Amazonas. Muito bem, eu sempre sou um defensor, né, dessa questão da tecnologia. A tecnologia está aí para que a gente utilize a tecnologia, para que a gente possa acompanhar a evolução, para que a gente possa acompanhar novas técnicas hoje que estão aí à disposição do cidadão, com o incremento da internet. Então é mais um instrumento para que você possa, inclusive, acompanhar as nossas ações. Algumas pessoas perdem, às vezes, as edições locais dos nossos programas e agora tem essa oportunidade de acessar o site da Band Amazonas e conferir todos os programas locais, né? Não é só o Exija, todos os programas você vai encontrar no site da Band Amazonas. Então, parabéns ao departamento especial e específico da Band, que está atualizando cada vez mais este site para que você possa ter esse banco de informações. 2, 3 horas após a edição dos programas locais, você pode acessar o site da Band, que você já vai ver lá o programa do dia, já hospedado nesse site específico. Falando nisso, amanhã, sexta-feira,
nós vamos ter mais uma história bonita. Eu queria mais uma vez convidar os telespectadores para que nos honrem com a sua audiência amanhã. Não percam o nosso quadro A Hora da Esperança. A dona Maria Jesus procurou Exija seus direitos porque ela está insatisfeita. Ela confeccionou uma prótese dentária, pagou quase R$600 pela prótese. A prótese não ficou boa. Ela retornou então à clínica para que fosse feito um ajuste. O ajuste foi feito e mesmo assim, segundo ela, a prótese está torta. Não coube na boca da dona Maria. Insatisfeita, ela veio ao nosso programa. Eu pedi ao nosso repórter especial, Oliver Castro, para que fosse com a dona Maria para tentar resolver o caso. Detalhes direto no Rota do Consumidor. Nós viemos até a Avenida Leopoldo Pérez, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, para resolver o problema da dona Maria de Jesus, uma consumidora que está extremamente revoltada por conta de um serviço que ela encomendou aqui em um consultório dentário. Ela está aqui com a gente. Tudo bem, dona Maria? Tudo bem. O que está acontecendo com a senhora? Rapaz, é que eu mandei esse dentista, ele dizendo que era dentista, né? Que era odontólogo. E eu paguei por um preço que ele me cobrou para fazer uma peça e essa peça saiu uma porcaria. E aí eu falei para ele que eu queria a devolução do meu dinheiro, que eu não queria, né? Agora, e aí ele vem me enrolando. Quando que isso aconteceu? Isso foi no dia 3 de fevereiro. Até agora tá essa pendenga. E eu venho pra lá, pra cá, meu marido já veio. Dia 3 de fevereiro, já se passaram aí 2 meses. Isso. E nada de resolver, porque pra mim não serviu a peça. Mas muito mal feita. Foi feita a peça. Foi feita, mas muito mal feita. Por quê? O que aconteceu na hora de usar? Ela feriu a minha boca e tá toda torta, não tem como usar isso. Machuca muito a senhora? Machuca e tá torta, não tem nem comparação com a outra que eu uso aqui. Detalhe importante, a senhora veio aqui através de recomendação de pessoas em busca do sorriso perfeito. Não aconteceu? Não aconteceu, infelizmente. Agora, inclusive, a senhora sofre problemas de saúde, precisa de uma prótese especial, é isso? Verdade, ele me prometeu que ia fazer, mas a peça que ele fez foi pior do que eu tô. Qual que foi a promessa aqui? É que ele ia fazer uma peça, que não ia ter resina, e me receitou um cataflã, e dizendo que ia fazer uma peça que prestasse, e saiu essa coisa que eu tenho aqui. Uma coisa que, no mesmo dia que eu coloquei na minha boca, eu me senti mal. Quer dizer, na hora do negócio, foi oferecido aqui mundos e fundos. E o prazo foi cumprido? O prazo, ele disse que era com uns 15 dias, eu vim pegar no dia 3, no dia 29 de fevereiro. A senhora pagou quanto? Fiquei indo e vindo também para pegar essa peça. A senhora pagou quanto pelo serviço? Eu paguei R$580. 200 de entrada no dinheiro e parcelei no cartão de 3 vezes e já paguei as 2 parcelas. Então, insatisfeita com o serviço, a senhora está tentando aqui reaver o seu dinheiro de volta? Estou tentando reaver pelo menos o que eu paguei. Nós estamos de volta aqui com a dona Maria, que se encontrava com um problema já há mais de 2 meses. Podemos observar que o semblante dela hoje está diferente, sorridente, né, dona Maria? Graças a Deus. Isso porque o problema foi solucionado? Foi solucionado, graças a Deus. Dinheiro já está em mãos? Já. Me devolveu a quantia que eu tinha pago para ele lá e me devolveu. Feliz? Feliz. Graças a Deus. Obrigado, dona Maria, pela confiança. Obrigado também a vocês, a reportagem, né, que me ajudaram a solucionar, né, esse problema aí que eu tava sem solução, né? Satisfeita a dona Maria, dinheiro foi devolvido, a importância de R$410 é mais um caso resolvido aqui no programa Exija Seus Direitos. Caso resolvido. Muito bem, obrigado a dona Maria pela confiança nas edições do nosso programa, na equipe de reportagem do nosso programa.
nós sempre procuramos aqui orientar não apenas os nossos telespectadores, as pessoas que procuram o programa Exija Seus Direitos, como também a equipe de reportagem sempre sai para realizar as reportagens munida das informações no amparo legal. Nós não inventamos lei no nosso programa, nós cumprimos à risca o que determinam as leis, principalmente essa nossa bandeira que nós temos há 19 anos, que é seguir o que prescreve exatamente o Código Nacional de Defesa do Consumidor. Então, essa senhora tinha e tem ainda a garantia legal, amparo legal através da legislação maior, que é o Código Nacional de Defesa do Consumidor. O nosso repórter especial, Oliver Castro, foi até a clínica, conversou com o representante, conversou com o protético, conversou com o gerente e mostrou os direitos da dona Maria. E exatamente mostrando e demonstrando os direitos que ele conseguiu resolver um problema que se arrastava já desde fevereiro com uma consumidora insatisfeita com a prestação do serviço. Bastou a intervenção do nosso programa para que o programa Exija Seus Direitos pudesse garantir um novo sorriso na vida da dona Maria. Final de mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência tem o Câmera 13. Amanhã, sexta-feira, o Exija Seus Direitos vai trazer mais uma história da vida real através do nosso quadro A Hora da Esperança. Não percam mais uma história bonita que com certeza vai emocionar os telespectadores. Que Deus abençoe você e a sua família. Uma ótima quinta-feira, uma boa tarde e até amanhã.